O que acontece quando a magia brinca com os dados? Como Miraver conseguiu enganar Penn e Teller com sua rotina única de Matrix, com empilhamento de dados no Full Us? Bem, antes de eu revelar o segredo, aqui está o que realmente aconteceu. Na primeira fase, Miraver mostrou 2 pilhas de dados, cada uma com 4 cores distintas. Ele os alinhou lado a lado e começou a empilhá-los, um por um, no primeiro copo, depois repetiu com a segunda pilha, cobrindo-a com uma carta de baralho. Ele fez um gesto para sumir o dado verde, levantou o copo e mostrou que ele havia desaparecido. Ao tirar a carta, o dado também não estava mais lá. Ele devolveu o primeiro conjunto ao copo e cobriu o segundo com a carta novamente. Desta vez, ele fingiu sumir com o dado amarelo e, de novo, os 2 dados amarelos desapareceram. Ao colocar os 2 dados restantes sob o copo e cobrir os outros 2 com a carta, algo deu errado. O dado azul sumiu de dentro do copo, mas o vermelho desapareceu de trás da carta, deixando o mágico completamente confuso. Para corrigir o erro na segunda fase, Miraver colocou o dado vermelho sob o primeiro copo e o dado azul sob o segundo. Ao levantar o primeiro copo, o dado vermelho se multiplicou em 4, e sob o segundo copo, o dado azul também virou 4 dados azuis. Depois, ele trocou os copos e quis ver se podia inverter as cores. Sob o primeiro copo, ele colocou um dado azul seguido de 3 dados vermelhos. No segundo, ele começou com um dado azul, depois adicionou os 2 dados azuis restantes e o último dado vermelho. Após gesticular como se as pilhas tivessem mudado, ambos os copos passaram a ter 2 dados vermelhos e 2 azuis cada. Ele empilhou ambos os pares sob o primeiro copo, pegou o dado azul da segunda pilha, transformou-o em vermelho e quando Miraver levantou o copo, o dado azul realmente havia voltado e se teletransportado para debaixo dele. Depois, ele colocou 3 dados azuis e um vermelho sob o primeiro copo. Pegando o dado azul do segundo copo, ele o jogou atrás do copo e ele instantaneamente se transformou em um vermelho. Então, ao levantar o primeiro copo, Miraver revelou todos os 4 dados azuis juntos embaixo. Por fim, ele pôs os dados vermelhos sob o segundo copo e os azuis sob o primeiro. Na revelação final, os dados azuis se teletransportaram para debaixo do segundo copo, junto com os vermelhos, encerrando o ato. Antes da explicação, há 2 conceitos-chave que você deve entender. O primeiro é a ordem de empilhamento dos dados. O primeiro dado que é pego durante o movimento de empilhamento sempre acaba no topo, com os outros sendo adicionados abaixo dele. Sim, sei que é senso comum, mas é importante lembrar, pois a explicação envolverá muita sequência de empilhamento. Só queria te preparar mentalmente para isso. Segundo, enquanto os copos são completamente comuns e podem ser examinados, a mesa não é. Ela foi projetada para colocar dados de cores específicas dentro do copo. 3 dados específicos ao redor da mesa não são imagens impressas de verdade. Eles são dados reais que fazem parte de um mecanismo escondido sob o tampo da mesa. Quando o copo é colocado sobre eles, dados escondidos embaixo são empurrados para dentro do copo, tudo totalmente oculto da visão. Por exemplo, para carregar 4 dados azuis extras, coloque o copo na seção azul à direita de Miraver. O restante dos dados são apenas imagens impressas e completamente normais. O conceito do mecanismo é semelhante à mesa Portal X de Eric Chen, mas em vez de trocar objetos, ele empurra os dados para dentro do copo. Agora que isso está claro, o resto da explicação será fácil de acompanhar. Na primeira fase, enquanto ele aparentemente tenta colocar o dado verde no copo primeiro, ele secretamente o descarta atrás da mesa em uma servante, empilhando assim apenas os 3 dados coloridos restantes. Ao empilhar o segundo dado manualmente, ele secretamente pega o verde, prende-o entre o indicador e o polegar da mão esquerda e discretamente o descarta atrás da mesa antes de mover o copo e a carta.
Depois, ele repete com o dado amarelo, deixando-o cair atrás da mesa, antes de pegar os dados vermelho e azul. A carta tem uma leve camada de cola na face, permitindo que o dado amarelo grude ao ser pressionado, como mostrado. Então, quando ele pega a carta perto do topo, o dado amarelo vem junto e é discretamente descartado atrás da mesa. Ele repete o descarte com o dado azul, deixando-o cair atrás da mesa, enquanto carrega o copo com o dado vermelho. Depois, com uma leve camada de cola, ele fixa o dado vermelho no verso da carta, pega-o com a mão direita e o descarta atrás da mesa. Agora é usada a mesa projetada para carregar o copo com dados específicos. Note que o copo é colocado na parte da mesa com a imagem do dado vermelho. Essa área contém dados vermelhos, então assim que o copo é colocado ali, 3 dados vermelhos são carregados enquanto ele foca sua atenção nos dados que não combinam. Se você tivesse prestado atenção desde o início, veria que o segundo copo não foi usado para empilhar como o primeiro. Isso porque ele já tinha 3 dados presos dentro com uma leve camada adesiva. Ele deixou esse copo de lado até agora, quando o pega, adiciona um dado da mesa e o sacode agressivamente. Quando os 3 dados ficam soltos, ele retira os copos e revela as pilhas. Depois, ele troca os 2 dados de cima e coloca o primeiro copo sobre a parte da mesa que carrega os dados azuis. Um dado é carregado antes dele pegar o copo e empilhar os 3 primeiros dados azuis. O quarto dado vermelho fica preso entre seus dedos curvados enquanto ele pega o segundo copo. Enquanto faz isso, ele descarta o primeiro dado azul atrás da mesa e carrega os demais, um por um, da mesa para o copo. Após colocar no copo o dado vermelho que estava na mesa, ele também adiciona o dado vermelho que havia escondido antes. Após mostrar que as pilhas estão iguais, ele repete o processo. Ele coloca um único dado azul no copo direito, empilha mais 3 da mesa e secretamente prende o quarto entre os dedos curvados. Então, usando um movimento parecido com a falsa transferência francesa, ele deixa cair o dado azul da segunda pilha na palma da mão esquerda, enquanto, simultaneamente, troca pelo dado vermelho que estava segurando entre os dedos. Ele reorganiza a segunda pilha, devolvendo-a à sequência fora de ordem e joga o dado azul para trás da mesa. O primeiro copo é carregado novamente com um único dado azul e a mesma sequência se repete. Ele empilha os 3 primeiros dados, segura o quarto dado vermelho entre os dedos e o coloca atrás do copo, fora da vista do público, mas visível para ele. Usando princípios de física similares ao pêndulo de Newton, ele transfere a quantidade de movimento de um dado para outro no contato. Isso faz com que o dado azul em movimento pare, enquanto o dado vermelho é impulsionado para frente. Ao pegar o copo, ele pega o dado azul escondido atrás dele, revela a pilha embaixo e descarta o dado azul extra atrás da mesa. Ao final, ele coloca os 4 dados azuis no primeiro copo e os descarta de uma vez na borda da mesa. Enquanto isso, o segundo copo, colocado na seção de carregamento dos dados azuis, é secretamente preenchido com mais 4 dados azuis, criando a ilusão de que os dados foram teleportados do primeiro copo para o segundo. Se você acha que Penn e Teller foram enganados por uma mesa trucada ou por jogo de mãos, está errado. Eles só acharam que ele parecia com Harndro e deram o troféu mesmo assim. Isto é um taco. Isso parece uma bola de beisebol. Por trás desta máscara só resta a verdade. Até nos vermos de novo.